Olá, bem-vindo ao meu canal, e espero que você aproveite este vídeo. Esta é a próxima parte de Ele Reencarnou como um Zumbi. Se você já viu a primeira parte, pode pular para este minuto. Esta história começa com três garotos fugindo de uma horda de zumbis. Enquanto um dos zumbis estava prestes a pegar um deles, o garoto rapidamente revida com sua faca, se perguntando por que esse jogo parecia tão real. Seu companheiro sugeriu que eles deveriam continuar correndo em vez de lutar, já que não conseguiriam derrotar uma horda de zumbis sozinhos. Depois de correrem por um tempo, eles chegaram a um armazém abandonado. Eles entraram rapidamente e bloquearam a entrada. Finalmente puderam descansar um pouco, pois não havia mais zumbis naquela área, de acordo com o mapa do jogo. No entanto, atrás deles havia o corpo de um zumbi, que gradualmente começa a voltar à vida enquanto o sistema carrega seus dados. Ao ouvirem o corpo se mexendo, eles se viraram e viram que o zumbi havia se levantado. A única coisa em que pensavam agora era que o jogo era mal projetado, pois tinha muitos bugs e não fazia muito tempo desde o seu lançamento. O nome desse zumbi era Ling Yan e ele era um jogador que entrou no mundo do jogo na forma de um zumbi. O sistema havia lhe atribuído uma missão principal e ele não poderia sair do jogo até completar essa missão. Depois de vê-lo vivo, eles se aproximaram e começaram a atacá-lo. A única coisa que ele se perguntava agora era por que eles o estavam atacando, quando poderiam resolver as coisas conversando. Sua missão era descobrir a verdade sobre o surto do vírus e detê-lo. Ao ver o objetivo atribuído pelo sistema, ele entra em pânico porque não sabe quanto tempo levará para encontrar a origem do surto e detê-lo. Ele tenta desesperadamente ligar para o atendimento ao cliente para sair do jogo, já que era a primeira vez que jogava esse tipo de jogo e já estava preso. Um dos garotos para de atacar ao ver Ling Yan protegendo a cabeça. Ao ver que pararam de atacá-lo, ele ficou aliviado por finalmente entenderem que ele era diferente dos outros zumbis, mas ao verem sua expressão semelhante à de um zumbi, decidiram continuar atacando. Um deles, achando que ele era um monstro de elite, começou a atacar o pescoço de Ling Yan com uma faca, esperando matá-lo e acreditando que o sistema não havia detectado sua presença porque ele era um monstro de elite. Os três continuaram atacando Ling Yan na esperança de obter itens valiosos que monstros de elite costumam deixar cair. Embora Ling Yan sofresse dano, ele não sentia dor porque os zumbis tinham três habilidades: uma mordida forte que lhes permitia caçar facilmente, resistência aumentada à dor e mudanças imprevisíveis de mentalidade devido ao vírus, tornando-os predadores mais fortes. Como eles não davam sinal de parar, Ling Yan se preparou para se defender. Percebendo que lutar ali atrairia outros zumbis, eles começaram a fugir. Ling Yan tentou falar com eles, mas eles o ignoraram e foram embora. De repente, o sistema o alertou de que sua taxa de fome havia atingido 50%. Se a taxa de fome de um zumbi cair abaixo de 25%, ele perde a consciência. Para recuperar o controle do corpo, Ling Yan precisa encontrar uma presa rapidamente e aumentar a taxa de fome para 40%. Ele se pergunta por que teve que se tornar um zumbi e passar por tudo isso, mas reconhece que sua força atual era de 10 pontos, o que não era fácil de alcançar neste jogo. Ainda assim, ele preferia não ser um zumbi. Ele se sentia enganado porque não teve a chance de escolher seu personagem e acabou no corpo de um zumbi. Alguns dias atrás, enquanto ele ia comprar o jogo, viu uma longa fila. Ele decidiu assistir outro jogador jogar para passar o tempo enquanto esperava. De repente, um homem suspeito de capuz esbarrou nele. Esse homem carregava um capacete de realidade virtual e uma cópia do jogo. O homem entregou o capacete e a cópia do jogo para o protagonista e saiu correndo. De volta em casa, ele coloca o capacete para experimentar o jogo, mas isso o deixa tonto e um vírus invade o capacete de realidade virtual, transportando-o para dentro do jogo no corpo de um zumbi. Dentro do jogo, ele decide sair do armazém para procurar comida. Ao abrir a porta, alguns zumbis começaram a entrar, tendo matado os três garotos de antes. Apesar de serem da mesma espécie, os zumbis começaram a se aproximar dele. Ele precisava agir rápido, já que apenas alguns zumbis haviam entrado e a porta ainda estava aberta. Ele rapidamente acerta um soco em um dos zumbis e consegue eliminá-lo. Depois disso, os outros zumbis começam a se alimentar do corpo dele. Aproveitando a situação, ele sai do armazém e vai até um supermercado em busca de comida. De acordo com as configurações do jogo, os zumbis normalmente atacavam apenas humanos, mas quando a fome toma conta, eles começam a atacar uns aos outros. Para saciar a fome, ele come alguns pacotes de batatas fritas e toma alguns refrigerantes. Ele precisava de 10 pontos de experiência para evoluir para o próximo nível. Novos jogadores humanos podiam compartilhar suas informações entre si, mas como zumbi, ele precisa explorar sozinho e não pode sair do jogo até completar a missão.
Sua barriga começa a roncar, pois ele ainda estava com fome. O sistema o alerta de que sua taxa de fome estava em 30% e se caísse para 25%, ele perderia a consciência e, por fim, morreria. Para evitar isso, ele deve comer o mais rápido possível. Os efeitos da fome começaram a aparecer, e ele começa a perder o controle e a enxergar seus companheiros zumbis como presas em potencial. Mas ele não pode atacá-los, pois lutar chamaria a atenção dos outros zumbis. Enquanto perdia o controle, ele de repente avista um zumbi solitário vagando pelo supermercado. Ele rapidamente salta sobre o zumbi e, para saciar sua fome, arranca um pedaço de carne do ombro dele. Em resposta, o zumbi morde seu braço, fazendo com que ele acerte a cabeça do zumbi para fazê-lo parar. No entanto, ele se machuca, pois o corpo desse zumbi era resistente. A força desse zumbi era de 15 pontos, enquanto sua agilidade era de apenas 1 ponto, tornando-o muito mais forte que o protagonista. Vendo que não tinha chance, ele começou a correr e percebeu que o zumbi era muito lento, porque só tinha 1 ponto de agilidade. Ele vai até a seção de utensílios de cozinha, pega uma faca e a lança na cabeça do zumbi e então começa a jogar outras ferramentas nele. O zumbi furioso corre em sua direção, mas Ling Yan já armou uma armadilha. Ao se aproximar dele, as pernas do zumbi são cortadas por facas e depois que ele cai no chão, fica preso em pregos. Ling Yan rapidamente se aproxima com o machado e acaba com o zumbi, decapitando-o. Ele pega um pedaço da carne do zumbi e come, pensando que isso era apenas um jogo. Ao comer a carne, sua taxa de fome dispara para 100%, mas a carne atrai a atenção de outros zumbis. Ele joga o corpo do zumbi em direção à horda de zumbis para evitar ser atacado. Aproveitando a oportunidade, ele decide fugir e, depois de um tempo, chega a alguns banheiros e fecha a porta rapidamente. Ao comer um dos seus próprios, o sistema o recompensou com uma nova habilidade chamada Glutão, que lhe permitia lidar 10% a mais de dano contra outros zumbis. Agora que ele sabia que podia subir de nível matando zumbis do seu próprio tipo, só precisava usar a cabeça e poderia evoluir rapidamente. De repente, ele começou a ouvir o som de jogadores conversando entre si. Ao abrir a porta onde estavam os jogadores, ele viu um soldado com uma arma. O soldado ordenou que seus companheiros reunissem recursos em silêncio, enquanto ele ficaria na porta para protegê-los. Enquanto duas garotas recolhiam comida em um supermercado, o protagonista não pôde deixar de sentir inveja ao saber que elas podiam comer para se recuperar, enquanto ele só podia comer zumbis fedorentos. Uma das garotas percebeu sua presença e se virou, mas o protagonista rapidamente começou a agir como um zumbi comum. Ao passar pelo supermercado, ele viu alguns jogadores discutindo sobre o homem com roupas de soldado. Ele era um jogador com uma missão secreta e era rico porque tinha uma arma. Os jogadores que tinham armas no início eram muito poderosos e, por enquanto, apenas 3 jogadores tinham uma arma de fogo. Para maximizar as chances de vitória, ele precisava evitá-los a todo custo para não sofrer um ataque direto. De repente, alguns gritos são ouvidos. Esses gritos vinham das duas garotas que estavam sendo atacadas pelos próprios companheiros. O homem de camisa as agride e quer usá-las como isca, já que elas atraíram os zumbis. Quando ele estava prestes a bater nelas novamente, o soldado apareceu e o impediu, dizendo que lá fora era muito perigoso. Agora não era hora de atacarem uns aos outros. Eles não podiam esperar muito mais, pois precisavam abrir caminho. Apenas o soldado tinha armas, mas se o protagonista lutasse contra todos, ele não teria chance de vencer. De repente, o sistema o encarrega de proteger as duas estudantes, além de ter que eliminar aqueles que ameaçarem a segurança delas. Como recompensa, ele receberia 5 pontos junto com recompensas adicionais. Os jogadores estavam lutando contra zumbis e ele era um novato que precisava romper a formação liderada por um soldado. Ele empurra um dos zumbis em direção aos jogadores para testar a habilidade de combate deles. O zumbi é rapidamente abatido por um dos jogadores. Eles eram jogadores muito habilidosos e era difícil para o protagonista vencer contra eles usando zumbis de baixa inteligência. Ele precisava trabalhar em equipe. Ele poderia tentar ser o tanque e evitar receber danos críticos. Ele começa a avançar com os outros zumbis, e um dos jogadores ataca os zumbis jogando uma faca, mas o protagonista a impede, e então passa a bloquear outros objetos lançados pelos jogadores. Eles percebem que ele não é um zumbi normal, pois está protegendo os outros zumbis. Eles precisam lidar com ele primeiro, já que é um zumbi com inteligência. 2 dos jogadores o atacam, enquanto os outros jogadores atiram pedras nele. Um dos jogadores, ao perceber que não estão causando muito dano, tenta um ataque direto, e tudo acontece conforme o plano do protagonista. Ele conseguiu quebrar a formação deles, ele desvia do ataque e o jogador é pego pelos zumbis. Ao matar o jogador, ele ganha 2 pontos de experiência e só precisa matar mais um para subir de nível. Agora que os zumbis provaram sangue, seu poder vai aumentar significativamente, e eles começam a ficar mais agressivos.
Os zumbis começam a atacar os jogadores, derrubando suas armas. Mas, quando estão prestes a devorá-los, eles são salvos pelo soldado, que usa sua pistola para acabar com os dois zumbis. Agora ele só tem uma bala restante no carregador e usa a última bala contra o protagonista, mas ele desvia no último segundo. Agora é a vez dos zumbis atacá-los, mas os zumbis estão focados apenas em devorar os zumbis feridos. Os jogadores estão procurando uma oportunidade para contra-atacar, mas felizmente estão ocupados perseguindo-o e atrapalhando sua formação. Discretamente, ele morde um dos jogadores desavisados e ganha um ponto de experiência. Ele deixa o jogador encurralado entre os zumbis e rapidamente aproveita a guarda baixa deles, preparando-se para atacar o soldado. Mas um dos jogadores intervém, recebendo a mordida. Furioso, o protagonista o empurra em direção aos zumbis. O plano do jogador era salvar o soldado, pois eles poderiam reviver se um dos jogadores permanecesse vivo e completasse a missão. O protagonista se prepara para atacar o soldado novamente, mas um dos jogadores empurra outro jogador em sua direção. Ele rapidamente o elimina, ganhando mais um ponto. Agora ele só tem 10 pontos de vida restantes. Se ele morrer agora, não poderá reviver e também não pode sair. Ele aproveita que os jogadores estão discutindo entre si e tenta se esconder, mas de repente o homem de camisa se prepara para atacá-lo para vingar seu chefe. Ao perceber que o ataque estava prestes a atingi-lo, ele não pôde deixar de pensar em sua morte. No entanto, ele reuniu coragem porque ainda precisava investigar a verdade por trás do surto do vírus e detê-lo. Ele também precisava proteger duas estudantes e agora só conseguia pensar em sobreviver. Rapidamente, ele pega a arma do homem e o corta ao meio, ganhando um ponto de experiência. O sistema o notifica de que ele cumpriu a condição para evoluir e restaurar totalmente sua vida. Aos poucos, todos os seus ferimentos começam a cicatrizar e finalmente ele pode evoluir. Ele pode escolher evoluir como um zumbi reforçado ou se tornar o comandante dos zumbis. No entanto, se ele evoluir agora, ficará inconsciente por 10 minutos. Por isso, o sistema recomenda encontrar um lugar seguro para completar a evolução. Evoluir neste lugar cheio de jogadores seria suicídio. Com seus pontos de atributo restantes, ele decide aumentar sua agilidade em vez da força, já que sua força atual já é superior à dos jogadores normais. Ele se prepara para caçar, avançando rapidamente entre os zumbis com uma velocidade incrível e se aproximando rapidamente dos jogadores, desferindo um soco em um deles num piscar de olhos. O soldado percebe que ele é um zumbi mutante de velocidade e se prepara para atacá-lo. O protagonista bloqueia o ataque, recebendo um golpe de faca na mão. Aproveitando-se da incapacidade do soldado de escapar, ele o morde, deixando-o ferido. Ele abandona os jogadores, pois agora estavam feridos e havia zumbis demais atacando-os, e segue em direção aos dois estudantes. Ele pega os dois e os carrega para longe, deixando para trás os outros jogadores que estão sendo devorados pelos zumbis, mas ainda tinham a possibilidade de reviver. Ao chegar em uma sala abandonada, ele joga os estudantes contra a parede. Se eles ficarem nesta sala, ele não precisaria mais protegê-los, já que ninguém poderia atacá-los. Finalmente, ele pode evoluir em paz, mas as recompensas são da raça de menor qualificação, pois os desenvolvedores só dão boas recompensas para jogadores normais. Ele fica furioso, mas o sistema o alerta de que sua escolha afetará sua evolução futura, e ele não sabe qual escolher, já que ambas oferecem boas vantagens. Sem hesitar, ele decide escolher a evolução de comandante dos zumbis e desmaia pelos próximos 10 minutos. Enquanto ele estava inconsciente, os dois estudantes planejaram uma forma de escapar, pensando que seriam devorados por ele quando acordasse. Enquanto ele acordava lentamente, os dois estudantes tentavam escapar silenciosamente. Agora que havia evoluído, ele podia ver os atributos dos NPCs. E todos os seus atributos haviam aumentado, adquirindo 3 novas habilidades. A primeira era o comandante dos zumbis, permitindo-lhe comandar pequenos grupos de zumbis. A segunda era o vírus forte, aumentando sua probabilidade de infectar jogadores ao mordê-los. E a terceira, habilidade permitia que ele analisasse as estatísticas de todos os NPCs e jogadores. Ele ainda tinha a recompensa adicional do sistema. Ele abre o baú e recebe uma adaga militar. Ele decide usar o ponto de habilidade para aprimorar o comandante dos zumbis. Com um ponto, ele poderia controlar os zumbis por 5 segundos. Vendo os estudantes assustados, ele os acalma, dizendo que aquilo era apenas uma tarefa de submissão atribuída a ele pelo sistema. Mas o que eles realmente viram foi seu rosto de zumbi murmurando. Ele sai rapidamente da sala e os estudantes, ao perceberem que ele se foi, decidem fugir ao ver que todos os zumbis desapareceram. O protagonista usou sua habilidade para direcionar todos os zumbis do primeiro andar para o segundo. De repente, ele começa a perceber a aura de uma criatura muito mais poderosa do que ele. Ele estava no território de outro senhor dos zumbis, e o sistema o alerta que, se não sair, será atacado pelo zumbi. Ele decide abandonar a área, já que o zumbi se sente ameaçado por sua evolução.
O sistema informa que ele ativou uma missão de longo prazo e o objetivo é eliminar o Senhor dos Zumbis. Como recompensa, ele receberá objetos e equipamentos do Senhor dos Zumbis. Ao ver as recompensas da missão, ele se vira e segue para o segundo andar. O Senhor dos Zumbis tem um nível muito mais alto do que ele devido à sua aura poderosa. Ele usa sua habilidade como comandante dos zumbis e começa a controlar os zumbis. Ele sabe que não pode lutar sozinho contra o Senhor dos Zumbis e pensa em usar os zumbis como escudo humano. O Senhor dos Zumbis está no terceiro andar. Depois de um tempo, ele memoriza o layout do terceiro andar e segue em direção a ele. Seu corpo não quer continuar se movendo por causa do medo, mas ele decide prosseguir já que as recompensas são muito boas. À medida que ele sobe, começa a sentir um odor pútrido e à sua frente está um zumbi enorme, um zumbi reforçado de baixo escalão. O zumbi começa a perceber sua presença e se vira. O zumbi descarta a carne que estava consumindo, pois encontrou outra presa. A força desse ser sem vida era de 30 pontos, enquanto sua agilidade era de 5 pontos. O zumbi se aproxima rapidamente com a intenção de atacar, enquanto o protagonista foge do zumbi e rapidamente se agarra a uma placa, evitando ser capturado. O zumbi colide com a parede e, aproveitando a oportunidade, o protagonista avança rapidamente em direção ao zumbi e o ataca por trás. No entanto, sua arma não consegue penetrar a pele grossa do zumbi. O zumbi contra-ataca com um golpe poderoso que o lança pelo ar. A disparidade de poder era grande demais para enfrentá-lo de frente, então o protagonista considera usar sua nova habilidade como comandante dos zumbis contra ele. Ele emprega essa habilidade e consegue imobilizar o zumbi, desferindo-lhe um golpe rápido que causa dano a uma de suas pernas antes de deixar o local. Ao chegar ao segundo andar, onde estavam os zumbis normais, ele usa sua habilidade novamente para ordenar que os zumbis parem o Senhor dos Zumbis nas escadas rolantes. O Senhor dos Zumbis elimina facilmente alguns dos zumbis, mas um número ainda maior de zumbis se lança sobre ele. Aproveitando a oportunidade, o protagonista consegue desferir vários golpes, ferindo-o em várias partes do seu corpo. Devido aos ferimentos, o Senhor Zumbi cai no chão e os outros zumbis começam a se alimentar dele. O protagonista subiu de nível e agora sua inteligência está maior, embora ele ainda não consiga entender as conversas entre os zumbis, que murmuram entre si. O sistema o alerta de que um evento está se aproximando na área onde ele se encontra, e nas próximas 48 horas, a cidade será intervinda pelos militares, que foram designados para realizar uma missão especial. A intervenção desse evento ativará missões secundárias adicionais, oferecendo assim a possibilidade de encontrar pistas para sua missão principal de deter o vírus. Ele ativou uma missão secreta relacionada ao evento, e seu objetivo é encontrar o médico que está preso. Como recompensa, ele receberá pistas para sua missão principal. Agora são 9 horas da noite e os zumbis estão mais ativos nesse horário. De repente, o Senhor dos Zumbis aparece avançando rapidamente em sua direção. O protagonista consegue desviar do ataque, mas o zumbi o morde e arranca um pedaço de carne de seu braço, deixando-o em uma dor insuportável, apesar de ser um zumbi que não sente muita dor. Ele usa sua habilidade como comandante dos zumbis e ordena que eles espanquem o Senhor dos Zumbis até a morte. Ele sai do segundo andar e desce para o primeiro. Ele vai até uma loja de produtos médicos, encontra algumas ataduras e as usa para enfaixar o braço, já que não tem mais forças para usar a habilidade novamente, e sabe que não pode derrotar o Senhor dos Zumbis, que fica muito mais feroz durante a noite. Ele prepara um coquetel, armando uma emboscada para o zumbi, já que nesse local ele não pode fazer uso de seu grande tamanho. O Senhor dos Zumbis se aproxima rapidamente. Assim que ele se aproxima, o protagonista lança o coquetel em seu rosto, fazendo com que ele pegue fogo. Aproveitando a oportunidade, ele avança contra o zumbi com sua faca e consegue acabar com sua vida. Ao derrotar o Senhor dos Zumbis, o sistema o recompensa com o controle sobre o território do Senhor dos Zumbis. Além disso, todas as suas feridas estão se curando e o sistema lhe concedeu 45 pontos de experiência. De repente, uma formação de soldados armados começa a entrar no shopping, com ordens para eliminar todos os zumbis da área. Ele fica irritado, pois agora os inimigos estão em seu território. Esses soldados não vieram apenas armados, mas também trouxeram veículos especiais com armas de grosso calibre para combater os zumbis. Eles planejavam estabelecer uma base no shopping depois de limpar a área. Já era noite e os soldados haviam conseguido eliminar todos os zumbis da área e estavam preparando seus equipamentos para transformar o local em sua base. O protagonista teve azar, pois havia acabado de se tornar o senhor do território, todos os seus subordinados já estavam mortos e os soldados estavam guardando a entrada. Um dos soldados informa ao seu capitão que aquele lugar era seguro e difícil de ser invadido.
também ficava próximo da missão que eles haviam recebido. O exército estava planejando enviar soldados para avaliar a situação na cidade, com a intenção de tomar a rota que passava perto do hospital. A próxima missão do protagonista era no hospital, e os soldados receberam ordens de recrutar todos os cidadãos sobreviventes do shopping. O sistema o informa que seu corpo estava se deteriorando devido ao ferimento e que, se continuasse naquele lugar cheio de soldados, não teria chance de sobreviver por muito mais tempo. Então ele pensa rapidamente e usa sua habilidade de análise para encontrar uma maneira de sair do shopping. Ao usar a habilidade, ele percebe que entre os soldados havia um soldado bastante estranho chamado Ian. Este soldado estava procurando entre os cadáveres de zumbis. O protagonista rapidamente conclui que ele era um jogador, já que apenas jogadores ficavam para saquear os corpos após a batalha. Ele decide esconder seu rosto de zumbi cobrindo-se com roupas para ocultar parte do corpo. Enquanto isso, o jogador continuava saqueando os cadáveres. Ele consegue pegá-lo em uma emboscada e rapidamente o amarra para que não possa escapar. Usando seu caderno, ele consegue se comunicar com o jogador e o convence a fornecer respostas em troca de poupar sua vida. Ian havia obtido aleatoriamente a profissão de soldado ao criar seu personagem, e seu objetivo atual era chegar ao hospital para receber sua nova missão. De repente, o sistema dá a Ian uma missão com duas opções. A primeira é matar o protagonista, e a segunda é se juntar a ele. Depois de pensar que não teria chance de vencê-lo, Ian decide se juntar a ele, e a afinidade do protagonista aumenta em um ponto. Ele informa a Ian que sua missão também era ir ao hospital, já que ambos tinham a mesma missão. Ele consegue convencer Ian a trabalharem juntos, mas pede que Ian o acoberte e impeça o exército de descobrir sua verdadeira identidade como zumbi. Ele confia em Ian e o deixa ir. Ao encontrar os soldados, Ian diz a eles que fez uma grande descoberta no segundo andar. Ao ouvir isso, todos os soldados começam a avançar em direção ao segundo andar. Surpreendentemente, Ian não o havia traído. Aproveitando a oportunidade, ele sai rapidamente do shopping e segue em direção à cidade. Agora, tudo o que ele precisava fazer era matar um zumbi para ganhar 5 pontos de experiência e subir de nível. Infelizmente, todos os zumbis da área já haviam sido mortos pelos soldados. Devido aos seus ferimentos, seu corpo estava ficando cada vez mais rígido. Se quisesse evitar ficar com manchas de zumbi, ele precisava encontrar rapidamente um zumbi e acabar com ele para subir de nível. De repente, ele começa a sentir a aura de um monstro de elite que não havia sido eliminado pelos soldados. Essa aura vinha de um prédio abandonado. Ao se aproximar do prédio, ele percebe que a aura pertencia ao Lorde Zumbi desta área. No estado em que estava, ele não podia se arriscar a lutar contra ele, mas como não havia mais zumbis na área, não tinha escolha a não ser entrar no prédio e enfrentar o Lorde Zumbi. Ao entrar no prédio, ele começa a sentir a pressão crescente do zumbi que estava escondido em algum lugar. O zumbi, ao ouvir o som dos passos, aparece em um estado furioso. Esse zumbi era um zumbi mutante de baixo nível com corrosão óssea. O zumbi avança rapidamente para atacá-lo, mas ele desvia com facilidade e percebe que esse zumbi era mais lento do que o Lorde Zumbi do shopping. Aproveitando o ponto cego do inimigo, ele o ataca com sua faca, mas a faca se destrói ao impactar o corpo do zumbi. Esse zumbi, comparado ao Lorde anterior, é muito mais forte devido ao seu corpo resistente. O zumbi ativa sua habilidade chamada Pele de Ferro, e todo o seu corpo começa a ficar ainda mais duro, transformando seu corpo atual em uma arma. Ele rapidamente começa a atacar o protagonista e consegue acertar alguns golpes, já que ele estava em um beco sem saída. Aproveitando a oportunidade, sabendo que não poderia escapar, o zumbi consegue cravar um de seus espinhos em seu corpo, deixando-o com apenas 7 pontos de vida. Percebendo que não tinha outra opção, ele agarra o zumbi e pula do prédio com ele. Enquanto caem, o zumbi começa a cravar seus espinhos no corpo do protagonista. Apesar de estar ferido, ele agarra o zumbi pela cabeça e o vira para cima, de cabeça para baixo para minimizar o dano do impacto. Após a queda, ele teve todos os ossos quebrados e sentiu tanta dor que mal conseguia falar. Com seu último fio de força, ele consegue remover os espinhos do zumbi. Ao ver que o sistema não havia notificado nada, ele pensa que o zumbi ainda estava vivo. Quando estava prestes a perder as esperanças, o sistema o notifica de que ele subiu de nível e todos os seus ferimentos começam a se curar. Ao derrotar o Sr. Zumbi, seu controle sobre o território se expande, e ele é recompensado com 5 pontos de atributo e 1 ponto de habilidade. O sistema lhe dá a escolha entre Caminhante da Praga, que permitiria aprimorar sua habilidade de comandante e todos os atributos, ou obter a habilidade Corrosão Óssea do zumbi que ele acabou de derrotar. A habilidade Corrosão Óssea era uma boa vantagem, pois permitia que ele lutasse sozinho, mas a melhoria na dureza corporal continuava limitada. Depois de pensar por um tempo, ele escolhe Caminhante da Praga, já que poderia usar as habilidades de comandante por mais tempo.
Sua evolução iria começar em 10 minutos, então o sistema recomenda que ele encontre um lugar seguro para completar a evolução. Enquanto revistava o corpo do zumbi, ele consegue encontrar um diário da pessoa que havia se transformado nesse senhor zumbi. Por curiosidade, ele o abre e começa a ler o diário. O diário conta a história de como alguns pacientes chegaram ao hospital e o infectaram através de uma mordida. Ao ler o diário, ele avança 5% em sua busca pela origem do surto do vírus. Ele deixa o local para completar sua evolução. Ele havia se tornado o senhor do território graças à sua fuga, o que significava que ainda havia zumbis poderosos dentro do hospital. Ele decide usar todos os seus pontos para melhorar a agilidade. A evolução acontece e ele começa a sentir uma forte dor no coração. Ele sente como se seu corpo tivesse sido submerso em sangue, e de repente uma figura humana aparece, tentando acordá-lo. No dia seguinte, ele acorda. Dessa vez, ele não obteve nenhuma habilidade nova, mas ganhou muitos pontos de atributo. Ele havia adquirido um novo instinto de predador que lhe proporcionou uma mudança de mentalidade. Ele sai do prédio e percebe que são 6 horas da manhã. Os soldados NPC iriam aparecer nesse horário. O sistema o alerta de que sua taxa de fome estava em 30%, então ele vai até o corpo do Sr. Zumbi e se alimenta dele. Em uma mudança de cena, vemos os soldados chegando com Li Yan. Li Yan rapidamente encontra o protagonista, que estava escondido atrás de um carro. Ele ficou surpreso que um jogador comum tivesse conseguido encontrá-lo tão rapidamente, mesmo ele estando ocultando sua aura. Ele segue o soldado furtivamente para que eles eliminem os zumbis enquanto ele economiza sua energia para outro momento. À medida que se aproximam do hospital, ele começa a perceber uma aura maligna. O sistema notifica ambos de que eles entraram em uma área muito perigosa do mapa e aconselha que tenham cuidado. Ao ver a mensagem, Li Yan olha preocupado para o protagonista, mas ele faz um gesto para que continue andando. Ele decide pegar sua adaga para se proteger, já que, se o sistema o havia notificado, isso significava que havia um zumbi de nível muito mais alto que o dele. De repente, um zumbi aparece e avança em direção aos soldados, mas antes que ele se aproxime, é eliminado por um dos soldados com um tiro. Apesar do aviso do sistema sobre essa área, apenas um zumbi de classe comum havia aparecido. Li Yan usa sua habilidade para detectar os outros zumbis escondidos. Assim que ele usa a habilidade, começa a perceber vários deles. Entrando em pânico, ele avança rapidamente em direção ao protagonista. E uma horda de zumbis começa a atacar os soldados. Ele havia se aproximado do protagonista, esperando evitar os zumbis, mas nessa direção havia ainda mais zumbis. Eles estavam cercados por zumbis. Aproveitando a oportunidade, o protagonista avança rapidamente em direção à porta dos fundos do hospital e avisa a todos para entrarem no hospital. Aos poucos, todos começam a recuar em direção à entrada e conseguem entrar no hospital. O protagonista recomenda que Li Yan fique no hospital e, em caso de perigo extremo, aconselha-o a se desconectar do jogo para evitar morrer. Ele sai sozinho pela entrada, deixando Li Yan e os soldados para trás, na esperança de salvá-los, pois precisava deles para completar a missão. Ele avança entre os zumbis, matando cada um deles, com a intenção de que todos os soldados entrem no hospital. Quando viu que todos tinham entrado, ele decidiu tirar a máscara e usar a habilidade do comandante zumbi, ordenando que eles deixassem o local. Enquanto os zumbis estavam saindo, ainda havia 2 soldados que estavam escondidos atrás do lixo para evitar chamar a atenção dos zumbis. Com o aumento de nível, sua vitalidade máxima havia subido para 30 pontos. Com 30 pontos, ele agora era capaz de controlar cerca de 800 zumbis por uma duração de 5 segundos. Agora, ele havia controlado cerca de 1000 zumbis por 3 segundos e, por causa disso, agora só lhe restavam 5 pontos de vitalidade. Aproveitando essa oportunidade de paz, ele saiu em busca de um lugar para recuperar sua vitalidade, mas de repente apareceu um zumbi mutante de baixo nível. Esse zumbi não podia ser controlado por sua habilidade de comandante zumbi, pois tinha o mesmo nível que ele. Ele decide sair do caminho dele, já que ainda não tinha força suficiente. Mas quando ele olha um pouco mais de perto, consegue ver que o zumbi estava carregando um relatório de inspeção hospitalar. Era seu dia de sorte, então ele rapidamente pega o relatório graças à sua agilidade. O zumbi o ataca, mas não consegue acertá-lo graças à agilidade do protagonista. Enquanto ele fugia, o zumbi decidiu encará-lo com um sorriso maligno. Chegando ao beco onde estavam os 2 soldados, ele abre o relatório hospitalar e consegue descobrir que o paciente que procurava estava na 3ª enfermaria do 5º andar. Mas, de repente, ele começa a sentir uma forte sensação no estômago. Essa sensação era devido à sua taxa de fome ter caído significativamente. Sua taxa de fome continua caindo, ele perde a consciência e começa a se aproximar lentamente dos 2 soldados. Os 2 soldados ficaram aliviados por alguém ter vindo salvá-los.
Mas, para surpresa deles, quem havia chegado era o protagonista que havia perdido o controle do próprio corpo. Ele se lança sobre eles e devora os dois para saciar seu grande apetite. Após recobrar o controle, ele se arrepende de tê-los devorado, pensando que tudo era culpa dos desenvolvedores e das configurações do jogo. Depois de devorá-los, ele sente uma sensação de satisfação. Ele decide seguir em frente e não pensar tanto nisso, já que não iria mudar nada. O sistema o recompensa com 10% a mais de dano e, além disso, agora ele podia copiar as habilidades de suas presas devoradas. Mas copiar habilidades consumia muita energia, então ele saiu furioso do beco em busca do zumbi que o havia feito comer os humanos. Ele ativa a habilidade óssea e avança em direção ao zumbi. O zumbi, sabendo que seria atacado, usa sua habilidade, e todos os zumbis da área entram em estado de fome e começam a avançar em direção ao protagonista. Um dos zumbis consegue mordê-lo, mas agora que ele tinha a habilidade ousia do Senhor dos Zumbis, todos aqueles que tentaram se alimentar dele acabaram morrendo na hora. Furioso, ele avança em direção ao zumbi. O zumbi, ao ver o ataque, começa a cobrir a cabeça para evitar o golpe, mas para seu azar não consegue impedir o ataque graças à habilidade Osea e é morto pelo protagonista. Após acabar com a vida do zumbi, ele come um pedaço da carne do zumbi para adquirir suas habilidades. Laian decide abrir a porta pensando que não há mais zumbis, mas nesse momento o personagem principal entra. Os soldados curiosos perguntam a ele o que havia acontecido lá fora. Ele diz para perguntarem ao Laian, já que ele sabia todas as respostas. Os soldados se aproximaram de Laian em busca de respostas, mas tudo o que ele conseguia pensar era em como os NPCs desse jogo eram realistas.